O espaço é infinito e, apesar de todas as descobertas feitas por cientistas ao longo das últimas décadas, mais fenômenos continuam surgindo, cada um mais intrigante que o anterior, na busca incessante por mais exoplanetas. Os cientistas, com a ajuda do telescópio espacial Hubble, descobriram um planeta real que desde então foi reconhecido como o 10º planeta em nosso sistema solar. E os estudos sugerem que o planeta não é apenas o 10º do nosso sistema solar, mas também maior que Plutão. Como esse 10º planeta surgiu? Poderia haver alguma vida nele? Acompanhe-nos enquanto exploramos o telescópio espacial Hubble. Acabou de aumentar o nosso sistema solar. Estamos indo cada vez mais longe, e explorar a fronteira final em busca de novos fenômenos tem sido frutífero ao longo dos anos, levando à descoberta de planetas ao redor do nosso sistema solar. No entanto, alguns desses planetas descobertos foram posteriormente classificados como planetas anões, incluindo Plutão. Desde que Plutão foi classificado como planeta anão em 2005, apenas 8 novos planetas reais foram reconhecidos. Isso não quer dizer que não estão procurando. Os cientistas continuaram sua exploração espacial, fazendo novas invenções e utilizando-as para fazer descobertas notáveis. Esses esforços levaram à detecção de Eris, que foi descoberto em 2005 durante uma observação do Observatório Palomar no Sistema Solar Exterior. O levantamento foi conduzido pelos astrônomos Mike Brown e Caltech, Chad Trujillo, e também o Observatório de Gemini e David Rabinowitz, da Universidade de Yale. Avistado na borda do Sistema Solar, Eris é um objeto transnetuniano e um membro de uma população de corpos celestes de alta excentricidade, conhecida como disco disperso. Ele orbita o nosso Sol a uma distância de 96,4 unidades astronômicas, tornando-se o objeto mais distante ainda dentro do nosso sistema solar, exceto por alguns cometas. Na verdade, Eris foi descoberto a partir dos dados obtidos de levantamento no Observatório Palomar em 2003, mas não foi notado imediatamente. Após a descoberta, ele recebeu o apelido de Xena, até que o seu nome foi alterado para Eris, em uma referência à deusa grega da discórdia. Esse nome foi escolhido pois a sua descoberta causou várias desavenças e controvérsias científicas. O astrônomo Mike Brown explicou as circunstâncias por trás do nome do planeta, dizendo, abre aspas, Eris é uma deusa acostumada a criar intriga entre os humanos, despejando neles inveja e ciúme. Um exemplo disso foi o casamento de Peleu e Tétis, para a qual todos os deuses foram convidados, exceto Eris. Ao descobrir a sua exclusão da reunião, ela provocou uma disputa entre deusas presentes, o que levou à Guerra de Troia. Fecha aspas. Logo dá pra dizer que não teria nome melhor que esse, já que a descoberta de Eris foi um dos principais fatores que levaram à reclassificação de Plutão como planeta anão, excluindo dos 9 planetas em nosso sistema solar. De acordo com Govert Schilling, um astrônomo e escritor científico holandês, Mike Brown inicialmente planejava chamar o planeta de Anã de Lila. Ele escolheu Lila por ser um conceito na mitologia hindu que descrevia os cosmos como resultado de um jogo jogado por Brahma. Sem outras opções, a equipe de descoberta sugeriu o nome Eris em 6 de setembro de 2006. A União Astronômica Internacional, UAI, o aprovou com o nome oficial do planeta em 13 de setembro. Esse nome foi peculiar para Brown por 3 motivos. Primeiro, Eris havia sido considerado um planeta por muito tempo, o que convenceu ele e a sua equipe de que ela merecia um nome da mitologia romana ou grega, assim como os outros planetas. Segundo Eris, era a deusa favorita de Brown. E terceiro, o nome não havia sido usado no panteão greco-romano, pois já havia sido atribuído a asteroides no sistema solar. Então pareceu ser uma escolha perfeita. Escolhido o nome, hora de descobrir o que tem lá. Embora descobrir detalhes sobre Eris tenha sido um pouco difícil devido à sua grande distância do Sol, cientistas determinados encontraram uma maneira usando uma técnica de alinhamento celestial conhecida como ocultação. Bruno Siccardi, um cientista do Observatório de Paris, e a sua equipe começaram a calcular o diâmetro de Eris em 2010. A ocultação ocorreu quando Eris passou por uma estrela de fundo, bloqueando a luz da estrela e projetando uma pequena sombra na Terra. Quando a equipe analisou o tamanho da sombra de 2 locais diferentes no Chile, ambos cálculos deram um diâmetro de 2.326 km
para Eris. Antes do estudo de 2010 sobre Eris, Saccardi havia realizado pesquisa sobre Plutão em 2009, e o resultado colocou o diâmetro de Plutão em pelo menos 2.338 km. Quando Eris foi inicialmente descoberto, as primeiras estimativas sobre o tamanho do planeta anão colocaram seu diâmetro em 3.000 km. Mas esse não foi o único resultado em que os cientistas se basearam. Em 2006, o telescópio espacial Hubble juntou-se ao telescópio de observatório Keck, no Havaí, para medir o planeta anão novamente. Suas observações mostraram que Eris é ligeiramente maior que Plutão, com um diâmetro de 2.400 km. Isso tornou a observação do planeta anão um desafio, pois para a maioria dos telescópios ele é muito pequeno e só pode ser identificado como um ponto de luz. Para obter as medidas, os cientistas esperaram até que Eris estivesse próxima a uma estrela, e então tiraram 28 fotos do planeta. Essas fotos foram analisadas minuciosamente, comparando a estrela e o planeta, e finalmente o telescópio espacial Hubble forneceu a resposta. Enquanto aprendiam sobre o tamanho do planeta anão, os cientistas também não mediram esforços na missão de entender o que havia em sua superfície. Para isso, eles estudaram a composição de objetos distantes, observando a luz solar refletida por eles. Por exemplo, ao estudar a luz solar refletida pela superfície da Terra, é possível identificar assinaturas de oxigênio na atmosfera. Eles usaram o Observatório Gemini e a Mauna Kea para estudar a luz refletida para a superfície de Eris, e perceberam que o planeta parecia muito semelhante a Plutão. A superfície de Eris era muito reflexiva, refletindo 96% da luz que atingiu seu solo, comportamento digno de uma lua. E falando de luas, uma lua foi avistada em órbita ao redor de Eris em 10 de setembro de 2005. Ela foi descoberta por um grupo de cientistas com telescópios Keck no Havaí, e enquanto observavam os 5 objetos transneptunianos, Plutão, Makemake, Gong Gong, Haumea e, claro, Eris. Cientistas e astrônomos acreditam que a superfície de Eris provavelmente é composta por gelo rico em nitrogênio misturado com metano congelado em uma camada com menos de 1 km de espessura. Essa camada pode se formar quando a atmosfera do planeta anão condensa como gelo em sua superfície ocasionalmente, e à medida que se afasta do Sol. As novas observações também permitiram que os pesquisadores fizessem novos cálculos para a temperatura da superfície do planeta anão. Os estudos mostraram que a parte de Eris que fica de frente para o Sol provavelmente não fica mais quente do que menos de 202 graus Celsius, enquanto as temperaturas do lado noturno seriam ainda mais baixas. E embora Eris tenha características semelhantes a Plutão, eles não são completamente idênticos. Além do tamanho maior, existem mais diferenças entre esses dois planetas, como por exemplo, suas superfícies. Enquanto a superfície de Eris parece quase branca, a superfície de Plutão apresenta um tom avermelhado moderado. Além disso, Plutão tem uma aparência manchada e reflete em média 60% da luz solar que atinge a sua superfície. Por outro lado, Eris tem uma aparência diferente e reflete de forma diferente. O nosso novo companheiro parece uniforme e reflete, como dissemos antes, cerca de 96% da luz que atinge a sua superfície. Um fato interessante sobre as características desse planeta é que, na verdade, Eris reflete mais luz do que a superfície em comparação com qualquer planeta ou objeto no sistema solar, exceto a Lua Encélado de Saturno. Falando nessa lua também, é um objeto muito curioso. Em sua superfície existem géireses ativos que constantemente cobrem tudo um gelo fresco. Já em Eris, os cientistas não conseguiram identificar nenhuma fonte de calor que pudesse causar esse mesmo fenômeno com os géireses. Então, como ela consegue refletir tanta luz? Após muitas pesquisas contínuas, eles propõem que a superfície brilhante e uniforme de Eris seja resultado da sua atmosfera anterior, que congelou há cerca de 280 anos. Os cientistas dizem que isso dá um revestimento brilhante e reflexivo à antiga superfície manchada, que seria semelhante ao que é o Plutão hoje. Além disso, acredita-se que esse processo de congelamento ocorre repetidamente no período orbital de 580 anos do planeta anão.
o que explicaria porque toda a atmosfera provavelmente tem apenas alguns centímetros de espessura. A grande distância de Eris, juntamente com o tamanho pequeno, torna difícil de observar o planeta efetivamente sem tecnologia mais avançada. Mas a boa notícia é que a nossa tecnologia evolui a cada dia, e atualmente não há planos de enviar qualquer espaçonave para passar por Eris. Mas telescópios poderosos como o telescópio James Webb serão usados para essa tarefa. Aliás, o site do telescópio James Webb lista Eris como um de seus objetivos e também observará objetos menores no sistema solar para descobrir do que são feitas as suas paisagens. Mas se uma superfície congelada o tempo todo e uma temperatura menos de 200 graus negativos te assustaram, espera só até você clicar nesse vídeo aqui que está aparecendo aí na tela e descobrir o que aconteceu numa das últimas experiências que rolaram com o grande colisor de Hadrons. E isso assusta bem mais, já que é aqui na Terra.